Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! A primeira coisa que eu quero comentar essa semana não sei se vocês ficaram sabendo, mas coloquei lá na página, é uma grande vitória que nosso movimento teve, especificamente na sexta-feira, que o Senado ele finalmente fez um vídeo e publicou no site do Senado sobre a proposta do referendo sobre a monarquia no Brasil, que é da nossa ideia legislativa, que já está sendo caminhado para o Senado. Acho que não sei como é que está a questão do relator, acho que está decidindo o outro relator ainda, mas parece que eu acho que isso pode ser discutido. Isso é bom que vai ganhar visibilidade, isso é muito bom. Como eu falei, a primeira coisa que nós temos que fazer é ganhar visibilidade, para as pessoas não ficarem achando que a gente não existe, ou ficar fazendo piada da monarquia, e falar que a monarquia é realmente uma proposta pública que pode ser discutida, uma ideia de organização do Estado que pode e deve ser discutida, porque se o Brasil já foi uma monarquia e ela foi deposta por um golpe, então o retorno desse sistema que estava em vigor de uma via legal e foi extinta de uma maneira ilegal, obviamente essa ideia pode e deve ser discutida sempre. E assim como se a gente tivesse uma monarquia, a ideia de república também não deveria ser discutida, obviamente. Todas as ideias devem ser discutidas, porque eu acredito que, pelo menos, que num livre mercado de ideias, as melhores ideias sempre vão ganhar. Então, se a gente conseguir divulgar nossas ideias e explicá-las bem, acho que nós conseguiremos vencer nessa batalha de ideias. As pessoas vão entender, vão querer o retorno da monarquia. E é isso que nós precisamos fazer. E o primeiro passo para isso é justamente ganhar visibilidade. Essa ideia, eu acho que ela é excelente. Se ela passar ou não, se ela vai passar ou não, não sei. Se ela, o nosso Senado talvez dê bastante problemas, né? Mas só do fato de o Senado ter conseguido ter feito um vídeo sobre essa ideia legislativa de um referendo sobre a forma de governo do Brasil, isso é uma coisa muito importante. Inclusive, não sei se vocês viram na semana, o Jornal da Cultura, da TV Cultura, eles fizeram uma matéria sobre o movimento monarquista, com tinha dois professores, eu acho, comentando sobre isso, e eles estavam falando, assim, razoavelmente neutro, estavam falando coisas que a gente acredita, né, que não é um absurdo você ter o retorno da monarquia, né? Se os países mais democráticos do mundo são monarquias, por que essa ideia não deveria ser discutida no Brasil, né? Por que se países avançadíssimos como a Noruega, Dinamarca, o Japão e o Reino Unido, eles têm uma monarquia, por que essa ideia não deveria ser debatida no Brasil? Como várias outras ideias, tem pessoas defendendo o socialismo, o comunismo no próprio parlamento, por que a monarquia democrática não pode ser discutida? Então, isso é uma coisa excelente. E a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Encontro Monárquico, que teve na semana passada. E eu encontrei alguns de vocês, inclusive, isso é muito legal, dando encontrar vocês. Tem vídeos do Encontro Monárquico, sem coisa de graça no YouTube, então não vou falar quais foram as palestras, vocês podem assistir bem aí. E eu acho que, inclusive, alguns deles eu estou aparecendo, que eu citei lá na frente. Mas o que eu quero falar é que é uma excelente oportunidade para você ver como que está o movimento monarquista, né? Algumas pessoas mais atuantes no movimento, né? Os donos de páginas, o pessoal para a monarquia, o que eles estão fazendo, como que eles são. E isso é uma coisa muito legal de conhecer essas pessoas, falar com essas pessoas. Eu consegui falar, ter uma entrevista com os príncipes, foi uma coisa muito legal. E era uma pergunta que eu realmente queria muito fazer para eles. Eu acho que muitas pessoas pensam nisso, né? Como é que é para um príncipe crescer sabendo que ele é príncipe. Isso é uma coisa que nós, plebeus, vamos dizer assim, não conseguimos, não sabemos como é que é. Mas, enfim, eu acho uma excelente oportunidade, pelo menos uma vez, ir e ver como é que é, e falar com os outros monarquistas e ver como que está o movimento. E isso quer dizer, eu acho que o nosso movimento está em boas mãos. As próximas gerações da nossa família imperial, principalmente o Dom Rafael, eu acho que ele está muito apto. Eu acho que ele vai ser, se a monarquia for restaurada, ele seria um excelente imperador. E eu acho que o movimento estaria pelo menos em boas mãos com ele. Tinha muitas preocupações sobre
o Dom Rafael, estavam dizendo, alguns, inclusive fãs do canal diziam que ele não era muito atuante, não sei o que, mas olha, bobagem, ele realmente está preocupado. Eu realmente uma pessoa muito preocupada, outros príncipes também, do príncipe Pedro Alberto, que mostram as caras, eles realmente estão preocupados com a situação do movimento, e eu acho que, e como eu falei, o nosso movimento, acho que ele tem futuro, ele está crescendo, e tudo isso que a gente está vendo acontecer, o vídeo da ideia legislativa, a matéria na TV Cultura, na reportagem sobre isso, eu acho que tudo isso ele pode ter ramificações futuras muito maiores. Pois bem, monarquistas, esse foi mais um Fulon do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Façam qualquer pergunta que eu tentarei responder no próximo vídeo. Curtam também a página do Fulon do Rei no Facebook e outras páginas monarquistas amigos do Fulon do Rei. E também outros canais monarquistas, como TV Imperial. O link de todos eles está aqui embaixo na descrição. Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem.